Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Oi, eu sou Augusto. Eu estou aqui para te dar ótimas dicas sobre o novo coronavírus. Não precisa ter medo. Em primeiro lugar, não se assuste. Mamãe sempre diz: tenha calma que vai ficar tudo bem. Peça para mamãe e papai assistirem as notícias em sites que dizem a verdade, não pelo WhatsApp. E nada de dar beijinhos, abraços e a mão para os amiguinhos, pelo menos por enquanto. Se você for a alguma festa de família, não precisa beijar ninguém, porque a distância neste momento é uma forma de respeito e carinho para os outros. Procure passar álcool em gel, lavar as mãos e não tocar no rosto. Meus pais sempre dizem: Augusto, você já lavou as mãos? Mas sempre estavam certos, eu não lavei a mão. A próxima dica é a etiqueta da tosse, e eu vou ensinar a vocês como fazer. Após tossir ou espirrar, faça assim com o braço, que daí suas mãos vão estar limpas e não vão estar contaminadas. Peça para sua mãe ou seu pai para não te levarem a lugares que não circulam ar, porque daí tem muita gente e você pode ser contaminado. E nada de cinema, shopping e teatro, é melhor evitar. Peça para toda a sua família compartilhar este vídeo, que daí todos nós somos mais fortes contra o novo coronavírus. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Olá, bom dia! Hoje, dia 23 de abril de 2020, está no ar o seu informativo regional. E hoje tem várias notícias, gente. Se ligue para mais notícias. Fortaleza estuda comprar teste para o novo coronavírus. Covid-19 vai nos acompanhar por um longo tempo, alerta OMS. Após cancelamento do edital Ceará Junino, Secult Ceará estuda alternativa para o setor. Prorrogação de prazo de acordo da poupança beneficia os bancos. Chuva deixa as ruas e avenidas alagadas em Fortaleza na quarta-feira. Coronavírus, pandemia derruba expectativas de economistas cearenses para o segundo bimestre. Veja logo depois dos comerciais. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas.
Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Oi, eu sou o Augusto. Eu estou aqui para te dar ótimas dicas sobre o novo coronavírus. Não precisa ter medo. Em primeiro lugar, não se assuste. Mamãe sempre diz: tenha calma que vai ficar tudo bem. Peça para mamãe e papai assistir as notícias em sites que dizem a verdade, não pelo WhatsApp. E nada de dar beijinhos, abraços e a mão para os amiguinhos, pelo menos por enquanto. Se você for a alguma festa de família, não precisa beijar ninguém, porque a distância neste momento é uma forma de respeito e carinho para os outros. Procure passar álcool em gel, lavar as mãos e não tocar no rosto. Meus pais sempre dizem: Augusto, você já lavou as mãos? Mas sempre estavam certos, eu não lavei a mão. A próxima dica é etiqueta da tosse, e eu vou ensinar a vocês como fazer. Após tossir ou espirrar, faça assim com o braço, que daí suas mãos vão estar limpas e não vão estar contaminadas. Peça para sua mãe ou seu pai para não te levarem a lugares que não circulam ar, porque daí tem muita gente e você pode ser contaminado. E nada de cinema, shopping e teatro, é melhor evitar. Peça para toda a sua família compartilhar este vídeo, que daí todos nós somos mais fortes contra o novo coronavírus. Voltamos do nosso intervalo com mais notícias para você. Fortaleza estuda comprar testes para o novo coronavírus. A diretoria do Fortaleza estuda comprar testes para o novo coronavírus. A medida é válida para a retomada das atividades no clube. Suspenso desde o dia 17 de março devido à pandemia da Covid-19, o tipo de testagem e o número de unidades para aquisição ainda será definido. O processo está em análise de preços, mas tem o aval do Departamento de Futebol. O objetivo é testar colaboradores, elenco e comissão técnica. Covid-19 vai nos acompanhar por um longo tempo, alerta OMS. O mundo está longe de vencer o novo coronavírus, que causou quase 180 mil mortes, alertou na quarta-feira o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Abre aspas, não se engane, ainda temos um longo caminho a percorrer. Este vírus nos acompanhará por um longo tempo. Fecha aspas, afirmou em uma entrevista virtual. Após cancelamento do edital Ceará Junino, o Secult Ceará estuda alternativas para o setor. O anúncio do cancelamento do edital Ceará Junino 2020 pela Secretaria do Ceará, na última segunda-feira, dia 20, foi recebido com preocupação pelo movimento de quadrilhas juninas do Estado. Mesmo compreendendo que a decisão alinha-se às medidas governamentais de combate ao novo coronavírus, os grupos lamentaram a situação com qual passa a lidar a partir da revogação do documento. Eles ficaram muito preocupados depois do cancelamento do edital junino, que já tinha muitas quadrilhas se preparando para o edital. E já tinha feito até inscrição
que tinha válido até dia 15 de fevereiro. Então, com isso, o Secult Ceará vai estudar uma alternativa para o setor das quadrilhas, gente. Vamos para o intervalo e voltamos já com mais notícias. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Oi, eu sou o Augusto. Eu estou aqui para te dar ótimas dicas sobre o novo coronavírus. Não precisa ter medo. Em primeiro lugar, não se assuste. Mamãe sempre diz: tenha calma que vai ficar tudo bem. Peça para mamãe e papai assistir as notícias em sites que dizem a verdade, não pelo WhatsApp. E nada de dar beijinhos, abraços e a mão para os amiguinhos, pelo menos por enquanto. Se você for a alguma festa de família, não precisa beijar ninguém, porque a distância neste momento é uma forma de respeito e carinho para os outros. Procure passar álcool em gel, lavar as mãos e não tocar no rosto. Meus pais sempre dizem: Augusto, você já lavou as mãos? Mas sempre estavam certos, eu não lavei a mão. A próxima dica é a etiqueta da tosse, e eu vou ensinar a vocês como fazer. Após tossir ou espirrar, faça assim com o braço, que daí suas mãos vão estar limpas e não vão estar contaminadas. Peça para sua mãe ou seu pai para não te levarem a lugares que não circulam ar, porque daí tem muita gente e você pode ser contaminado. E nada de cinema, shopping e teatro, é melhor evitar. Peça para toda a sua família compartilhar este vídeo, que daí todos nós somos mais fortes contra o novo coronavírus. Voltamos no nosso intervalo com mais notícia. Prorrogação de prazo de acordos da poupança beneficia os bancos. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, aceitou o pedido feito por bancos e entidades de defesa do consumidor e prorrogou por 5 anos a validade de acordo da poupança. A decisão do ministro foi justificada para que a plataforma de acordos possa alcançar um número maior de pessoas, mas para o defensor público Carlos Levi Costa Pessoa, a medida favorece apenas os bancos envolvidos nas negociações. Chuva deixa ruas e avenidas alagadas em Fortaleza nesta quarta-feira. Fortaleza registrou uma rápida chuva acompanhada de trovões na tarde da quarta-feira, dia 22. As precipitações causaram vários pontos de alagamento, como na Avenida Heráclito Graça
que ficou alagada em toda a sua extensão. Uma das vias também afetadas pela chuva foi a Avenida Raul Barbosa, próximo ao cruzamento com a Avenida Pontes Vieira. Em janeiro deste ano, no mesmo ponto, uma cratera se abriu na Avenida Raul Barbosa, embaixo do viaduto da Via Expressa, e fez com que a via fosse interditada até o fim dos reparos. Coronavírus. Pandemia derruba expectativas de economistas cearenses para o segundo bimestre. A disseminação do novo coronavírus no país e as medidas de isolamento social tomadas para refrear o contágio derrubaram em 35,3 pontos percentuais do índice de expectativa dos economistas para o desempenho da economia no segundo bimestre do ano. O indicador caiu de 115 pontos em janeiro e fevereiro para 74,4 pontos em março e abril. A pesquisa é realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará, em parceria com o Conselho Regional de Economia, e foi divulgada ontem, dia 22. Vamos para o intervalo e voltamos já. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Uma biblioteca, um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza.
Voltamos do nosso intervalo com mais notícias. Ceará passa mais de 4.000 casos e tem 239 mortes por coronavírus. O Ceará chegou a 239 mortes por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, até às 17 horas da quarta-feira, 22 de abril. O estado tem 4.115 casos confirmados da doença. As informações são da Secretaria de Saúde do Estado, atualizadas às 17 horas. São 18 mortes a mais em relação ao dia anterior e mais 433 casos confirmados. Até terça-feira, o Ceará tinha 221 mortes e 3.682 casos confirmados do Covid-19, de acordo com a plataforma Integra SUS da Secretaria de Saúde. O Ministério da Saúde anuncia plano de relaxamento de isolamento social para a próxima semana. O novo ministro da Saúde, Nelson Teixe, anunciou durante a coletiva de imprensa na quarta-feira, dia 22, que a pasta já conta com uma matriz de medidas para o relaxamento para a abertura gradual de serviços não essenciais. A diretriz será estudada de acordo com as necessidades, como o quadro de profissionais de saúde e número de equipamentos. A característica de cada região, o documento deve ser entregue na próxima semana. 6 municípios cearenses participarão de estudo com testagem para a Covid-19. Testes rápidos que detecta anticorpos, equipe da IBOP, inteligência e pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas. É a partir dessa junção que quase 100.000 brasileiros serão examinados para a Covid-19 nas próximas semanas. A cada uma das 3 etapas do campo, 250 famílias de todo o país receberão a equipe que testarão um de seus integrantes. O início do procedimento, repetido a cada 15 dias, ainda depende da aquisição de equipamentos de proteção individual para os entrevistadores. No Ceará, Fortaleza, Quixadá, Sobral, Juazeiro do Norte, Iguatu e Crateus foram as cidades escolhidas. A metodologia para a amostragem está baseada nas classificações definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estética, IBGE, para recenseamentos. Vamos para o nosso intervalo e já voltamos com mais notícias. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Uma biblioteca,
um roteiro e um desafio. Falar do meio ambiente em 10 episódios de 1 minuto. Então eu peço um minutinho da sua atenção. Educação ambiental é o assunto de hoje. Eu sou Paulo Oliveira e esse é o Minuto Ambiental. Desde os anos 60, quase 100 anos depois, começaram a ser percebidas as consequências da Revolução Industrial ao meio ambiente. Lideranças do mundo todo deram o primeiro sinal de alerta. Os impactos negativos são globais. O crescimento econômico que busca somente o lucro a qualquer custo degrada o meio ambiente e afeta a qualidade de vida de todos. É urgente a mudança para uma forma de desenvolvimento que garanta a sobrevivência das futuras gerações. A educação ambiental atua ajudando as pessoas a entenderem que cada um é parte do meio ambiente e propõe a reflexão sobre a construção dos caminhos que envolvem os aspectos dessa nova relação entre a humanidade e a natureza. Voltamos do nosso intervalo. Gente, quero lembrar vocês da nossa live, agora dia 25 de abril, a partir das 21 horas, com Anderson Guilherme de Lardo Pires. Tem muita gente perguntando qual o motivo da live. Gente, o motivo da live é para arrecadar tanto cesta básica como alguma coisa para os músicos da nossa região. Não é para os moradores daqui, é para os músicos da nossa região, que neste momento estão passando por dificuldade também. E como a pandemia foi fechado todos os estabelecimentos onde eles apresentavam, então eles não têm mais para onde apresentar. Então, eu acredito que eles estejam passando por dificuldades. Então, por isso que nós fizemos essa live para ajudar os músicos da nossa região. Será sábado, dia 25 de abril, a partir das 21 horas, com os músicos da nossa região mesmo, gente. E vamos para as nossas notícias, né? Lagoas e moradores se aglomeram para ver resgate em meio à pandemia. O Corpo de Bombeiros retirou o corpo de um homem de uma lagoa no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, na quarta-feira, dia 22. Moradores da região se aglomeraram para ver o resgate, o que contraria o decreto para evitar a disseminação do coronavírus. As informações são da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Regionais mais pobres são as que registram maior fluxo de pessoas saindo para trabalhar durante quarentena, afirma a pesquisa. As regionais 1, 3º, 4º e 5º, que reúnem os bairros com menor renda nominal medial de Fortaleza, são os locais em que mais pessoas estão precisando sair de casa para trabalhar durante a quarentena. Isso é o que aponta a pesquisa, abre aspas, a vida na quarentena, deslocamentos e aglomerações de pessoas em Fortaleza, fecha aspas, desenvolvida pelo Laboratório de Estudos em Política, Educação e Cidade na Universidade Federal do Ceará. Gente, essas são as notícias de hoje. Voltando a falar da nossa live, tem muita gente que está perguntando qual é o motivo da live. Uma live é para ajudar os músicos da nossa região, gente. Então, a gente está fazendo o bem para os músicos que neste período estão sem trabalhar. Tá aqui, ó, como vocês veem, são músicos da nossa região que irão apresentar músicas. Então, será no dia 25 de abril, agora sábado. Sábado passado teve uma, sábado agora vai ter outra com os músicos da nossa região. Então, gente, se vocês puderem ajudar, será muito bem-vinda a sua ajuda. Então, gente, o Informativo Regional fica por aqui. Tenham todos um bom dia e amanhã voltaremos com mais notícias.